Não tenham medo de serem vocês. Jamais. Jamais. Não se envergonhem do que erraram. Não se culpem das suas falhas morais. Porque cada um de nós temos a condição de reerguer a nossa conduta moral através do trabalho, do esforço, da dedicação e do caminho que seguimos na direção de Deus. Então não existe campo de batalha perdido, não existe guerra perdida, não existe caminho sem jeito, de jeito nenhum. Sempre temos opções, e é diante dessas opções que nós vamos construir um novo eu. E esse eu é um eu diferente, é um eu que se aceita, que olha para si e se ama, se reconhece com o defeito e diz assim, tudo bem, meu defeito está aqui, mas em algum momento eles foram importantes, deixa eles aqui comigo, porque eu ainda tenho que conversar muito com eles. Eu ainda tenho que corrigir muito eles, eu tenho que ajudar muito eles a serem pessoas melhores. Então vamos parar com essa ideia ridícula de tirar defeito, tirar dor, tirar sofrimento, como se isso fosse um ganho. Pelo contrário. Vamos permitir que a dor e o sofrimento e vá embora através da nossa dedicação, do nosso esforço, a nossa vontade e na nossa capacidade de autogerir as nossas emoções, a nossa psicologia, o nosso eu. Acreditando sempre que você eu acredito que eu sou de Deus e você também é. Espero que você acredite nisso, porque eu acredito em mim. Com certeza. Então, essa é a mensagem. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Então, isso é um erro. Também não vou mentir para o paciente, não, sua condição é maravilhosa, amanhã estaremos na praia. Pode matar, eu e você em espírito. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós não podemos transformar a medicina num poder de julgamento de quem merece viver e quem não merece. A medicina não tem essa função. Repito, a função da medicina é apenas servir e ajudar na qualidade de vida dos pacientes. Só. Os médicos na Terra, infelizmente, não veem assim. A maioria dos médicos, eu falo isso, inclusive, num dos livros de Roberto, que escrevi com o Roberto, que os médicos, infelizmente, em sua maioria, eles não estão preocupados com a essência que a medicina tem. Eles não saem da sua casa para socorrer alguém que está em desespero, se essa pessoa não tiver condições de pagar ela. Então, tornou-se uma profissão fria. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Satisfação conhecê-lo. Como é que você está? Daqui a 1, 2 ou 3 minutos, a gente vai ter uma total sintonia. Certo. Então, vamos esperar um pouco e conversar com o senhor nos bastidores enquanto isso. Graças a Deus. Aqui estamos novamente para mais um diálogo com os espíritos. O espírito já está incorporado. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Adolf Fritz-Kahn. Certo. Então, o senhor que é o Dr. Fritz. Isso. Certo. O senhor foi o espírito... Você quer saber se eu fui o único? É isso. É? Vai ser... A sua pergunta é essa. Isso. É assim. Eu trabalhei com alguns médiuns no Brasil. Roberto é meu 29º. Todos os espíritos que trabalham comigo trabalham sobre a minha responsabilidade dentro da minha equipe. Sim. Uma pequena parte deles, uma parte muito pequena deles, às vezes se utiliza do meu nome dentro de alguns trabalhos espirituais. Certo. O que é permitido por mim, e mais importante ainda, é permitido por Deus. Então, a personalidade de um espírito, ela não se traduz apenas ela não se traduz apenas no resultado do trabalho, mas é na individualidade do ser humano. Então, eu, como ser humano, sou um ser humano individual. Tenho as minhas peculiaridades, a minha história, aquilo que me construiu. No entanto, eu tenho uma história muito, muito, muito maior do que o que ela realmente é conhecida. Pouco se sabe sobre meus irmãos, pouco se sabe sobre esses espíritos que eu estou falando, que trabalham comigo, que também utilizam meu nome. Pouco se sabe a respeito dos meus médicos. Por exemplo, nesse momento no Brasil, você deve achar em torno de 22 a 25 médiuns que se dizem receber do Dr. Fritz. Sim. Mais ou menos. Eu só trabalho com 3. Estou iniciando um 4.
Eu já falei aqui várias vezes, aqui mesmo já disse, trabalho com uma médium na cidade de... uma cidade de Minas Gerais. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Trabalho também com um outro médium aqui no Nordeste e com o Roberto, obviamente, e com outro médium também no sul do Brasil. Então, são esses 4, esse do Nordeste é o que eu estou iniciando. Ainda estou iniciando. Mas estou trabalhando também com o médium no sul do Brasil. Então, esses são os serviços que eu trabalho. Agora, a minha equipe trabalha com 23, 24 mais ou menos. 25, acho. Não sei o número exato. Sou péssimo com número. Péssimo. Sim, senhor. O senhor foi o espírito que abriu o precedente de ser um médico que aliava a medicina espiritual, a medicina material e a ciência sem nenhuma intercorrência religiosa. Exatamente. Meu trabalho é completamente científico. Ele não passa pelo cunho da fé. A fé é um processo do paciente e que ajuda o paciente, ou não, depende do grau de fé que ele tem, ajuda ele ou não na cura dele. Então, o meu trabalho não carece disso. Se meu trabalho carecesse de fé, não há, por exemplo, é a mesma coisa você dizer que antibiótico só fica bom quem acredita nele. Não. O sol só nasce para quem gosta dele. Não. Só chove quando eu quero. Não. A ciência, ela está à frente do nosso desejo, das nossas vontades e do que nós acreditamos. Quando se trata de fé religiosa, o que eu tenho visto é que a maioria dos meus pacientes, quando possuem fé religiosa, esses pacientes ficam mais rapidamente curados. Certo? E às vezes tem uma recuperação melhor. No entanto, isso não é um fator preponderantemente exato e perfeito, porque na ciência médica nada é. Então, às vezes o paciente tem um tipo de tumor, a gente entra com medicamento, reage bem, mas quando bota o mesmo medicamento no mesmo tipo de tumor em outra pessoa, a reação não é boa. Então, é muito o resultado da medicina, da atuação, principalmente quando se trata da medicina espiritual, que é uma atuação magnética, ela querendo ou não, ela está dentro de um contexto de abstracionismo muito grande. E aí, é muito difícil você dizer, vai ser, não vai ser, vai ficar bom, não vai ficar bom. Tem paciente que eu pego que tem muita fé em mim, que tem fé no processo, que tem fé em Deus, que tem religião, que tem isso e aquilo. Às vezes é uma doença banal, eu vou tratar e ele não consegue ficar curado. E às vezes uma pessoa que não tem fé nenhuma, não acredita em mim nem nada, chega aqui dentro da minha maca, eu faço uma cirurgia de um problema altamente complexo, a pessoa fica curada. E o que mais acontece é, aquela cura, ela transforma no início da sua fé. Que eu acho que esse é o meu grande legado. Não é o meu trabalho, mas é o meu legado. Boa. Sim, senhor. O que podemos saber hoje sobre sua história? Muita coisa. Eu nasci numa cidade que antigamente pertencia antigamente à Alemanha. Não se chamava Alemanha, chamava-se Prússia, era uma união de reinos. E a cidade onde eu nasci é uma cidade chamada Gdansk, que fica no norte da Polônia hoje. Mas eu não sou polonês, eu sou alemão. Certo. Só que essa cidade, na época, pertencia à Prússia. Eu me mudei logo na adolescência ainda, me mudei dessa cidade para a cidade de Munique, onde eu tinha parentes, eu nunca fui uma pessoa muito abastada financeiramente. E eu tinha parentes, mas eu era muito inteligente, tinha parentes. E esses parentes financiaram estudos para mim. E esses estudos me levaram até a Faculdade de Medicina, onde eu fiz a Faculdade de Medicina na Terra e de lá saí para dentro do corpo médico do Exército Alemão. E aí sim já era Alemanha. Já não era mais Prússia, era Alemanha. Sim, senhor. Parece que o senhor tinha esse desejo de chegar ao posto mais alto do Exército, é isso? Onde o senhor entrou? Eu não acredito que... Eu não acredito que posto mais alto seja uma meta para quem realmente o merece. Eu acredito que servir a alguma coisa é realmente importante. E a consequência disso é você ser bom no que você faz. Bom. Então, eu geralmente não me preocupo com o resultado, eu me preocupo com o resultado do trabalho. Se isso vai ocasionar para mim ser chamado o maior médico do mundo, como já fui, ou ser chamado um grande militar, como também já fui, para mim isso não é diferente. Então,
Na hierarquia militar, a qual ainda guardo muitos traços e tenho muito respeito pelos meus superiores e tudo mais, obviamente, quando você faz um trabalho bem feito, você sempre quer alçar voos mais altos. E eu era muito ambicioso, ainda sou. Eu me considero um espírito ambicioso, porque não consigo trabalhar com pouco, não consigo trabalhar para poucos, não consigo trabalhar com pequeno. Onde eu estou, as multidões se fazem. E isso é uma necessidade do meu espírito. Ainda bem que o motivo que me faz hoje, o caminho que me faz hoje ter essa missão é um caminho muito mais nobre, porque me faz andar pelo caminho do amor e da caridade. No entanto, quando estive em guerra, estive em batalha, como eu era médico, poucos médicos aceitavam trabalhar no fronte de batalha, então era lá que eu trabalhava. Eu não só trabalhava como médico do fronte, como eu também chefiava uma equipe de aproximadamente 40 soldados que seguiam, um sargento, um tenente e 30 e poucos soldados, um batalhão, que seguia minhas orientações. Então, soldado que trabalhava para mim, para você entender um pouco quem eu sou, vou lhe falar como eu penso. Eu chamava meus soldados e dizia assim, bom, é o seguinte, vocês estão agora diante de um tenente-coronel, que estou fazendo um paralelo ao que o Brasil se conhece. Era mais ou menos essa a minha patente. Sim. Então, se agora vocês estão diante de um coronel que é muito exigente, e vou exigir de vocês uma coisa, uma só. Quem desistir eu mato, mas quem não é o inimigo que vai matar não, sou eu mesmo. Então quando eu disser assim, avancem, avancem. Porque na hora que eu disser avancem, é claro que vocês vão na minha frente, eu ordeno vocês. Então vocês têm que tomar bala no meu lugar. Vamos entender cada um no seu lugar. Sim. Então quando vocês correrem na frente, eu vou ficar vendo só a nuca de vocês. Se eu ver os olhos de vocês, é porque vocês estão pensando em desistir. Nessa hora eu atiro. E alguns pensavam em desistir. E eu disse assim, se eu estou aqui avançando nessa direção, ele vem de lá para cá, gente correndo, é inimigo. Ah, mas está com a farda. Eu não olho para a farda, eu olho nos olhos. Porque eu tenho que mirar no meio do olho. E geralmente quando eu acertava no meio dos olhos. Então, o senhor chegou a matar companheiros? Muitos. Alguns se sentiram extremamente honrados com isso. Ó, eu estava dentro de uma trincheira. Você já andou dentro de uma trincheira? Você não tem noção do que é isso. Chovendo, quase um metro de água dentro de uma trincheira, com fezes boiando, os soldados a 2, 3 dias ali dentro, morrendo de frio. Dá um exemplo, por gentileza, o que é uma trincheira? Trincheira é um buraco no chão, onde as balas passam por cima. Um buraco é para a gente não morrer. Entendi. É igual tatu, fica ali intocado, em tocas, né? Sim, senhor. A gente fica ali dentro daquela trincheira. Então, eles não têm coragem de vir também, porque a gente está armado. E também ninguém sai da trincheira. Sim. Você tem ideia, teve uma batalha, que eu não lembro como é agora. Me lembro, não posso dizer. Essa batalha aconteceu, acho que um ano antes de eu desencarnar. Eu desencarnei em 1917. Sim. Estamos completando 100 anos. Sim. De desencarne. Nesta batalha morreu quase 1 milhão de soldados dos dois lados. Quando você somou a quantidade de mortos dos dois lados, e ninguém avançou um único metro nesse dia. Então a guerra é algo muito, muito cruel. Muito cruel. Do lado dos franceses, do lado dos alemães, a gente atirando para cá, todo mundo morrendo, quase 1 milhão de soldados mortos nessa batalha, e não se avançou um único metro. Quer dizer, é de fazer você refletir. Quando você está dentro da guerra, você vira uma máquina. Então você para de pensar no que é certo e no que é errado. Você pensa apenas no que você precisa fazer. E era isso que eu fazia. Eu fazia o que eu tinha que fazer. E aí às vezes eu estava, olha só, os recursos numa guerra são muito poucos. Muitas vezes parei sangramentos, hemorragias em paciente com areia. Fiz isso muitas vezes. Porque não tinha medicação, não tinha, às vezes faltava ponto, faltava linha. E não é que faltava, é porque estava longe, a pessoa estava ali morrendo. Se eu me levantasse para ir no hospital de Campana buscar e trazer, eu morria. Então, fazia ali mesmo com o que eu tinha. Eu lembro que eu tinha umas calças grandes, andava sempre com rolos de esparadrapo dentro das calças, que era exatamente para poder, caso precisasse fazer uma cirurgia, fechava ela ali mesmo. Claro. E assim foi muitas vezes. Eu tive que fazer cirurgia no campo, na neve, na chuva, no sol. Não importa, fazia cirurgia a céu aberto, aves, mosquitos, moscas, terrível, lama. Então eu fazia cirurgia, eu via que a pessoa não escapava, ela ia morrer ou não, tirou da cabeça, porque uma bala
custa muito menos do que o medicamento que iria gastar, remédio para dor e por aí vai. Então, a equação da guerra, por isso que eu digo, a guerra é cruel porque ela leva o ser humano ao seu limite. E quando você acha que chegou nele, você percebe que o seu limite ainda está muito longe. Então a gente faz coisas terríveis na guerra. Se você me perguntar se eu me arrependo, muito, se sinto culpado, nem um pouco. Porque dentro do contexto que eu estava, naquilo que eu fazia, eu estava cumprindo meu dever. Claro. E eu compreendo isso. Se hoje eu faria, óbvio que não. Porque eu sei das consequências negativas, nefastas, posso até chamar assim, que existem diante da maldade do ser humano, diante do poder mal usado, ou diante diante do ato de maldade, da ausência do bem. Sim. Então, hoje eu jamais faria. E me arrependo, obviamente, me arrependo de muita coisa. Mas jamais me senti culpado. Porque a culpa é uma desculpa para os fracos. Olha. Se você é fraco, você fica se agarra com a culpa para poder não ter que fazer nada. Eu estou me sentindo culpado, nada mais na minha vida funciona, porque você é fraco, retardado, moral. E aí você se agarra com a culpa e fica com ela lá. Não, eu me arrependo, me sinto responsável pelo que fiz e agora eu vou trabalhar para mudar isso e trazer um contexto diferente. Então eu trouxe para o Brasil uma nova metodologia de trabalho espiritual. Muita gente pensa que Arigó foi meu primeiro médio, não foi. Arigó foi meu terceiro ou quarto médio. Foi. Tive uma médio na Bahia, nunca vou esquecer. Demorei a voltar a trabalhar com mulheres. Hoje eu trabalho com mulher. Lá em Minas Gerais é uma mulher. Mas na Bahia foi difícil, muito difícil. Porque ela era jovem, muito jovem, cabeça no meio do mundo, doida, como quase todos os médicos são. E a menina tinha um processo de hormonal que era terrível. Por mais que eu tentasse ajudá-la, para diminuir um pouco os efeitos, pouca coisa eu conseguia. Então ela tinha uma tensão pré-menstrual que demorava 4 ou 5 dias antes da menstruação e o processo de menstruação durava mais de uma semana. Então ela passava assim uns 12 dias. O Sérgio fala muito essa palavra, entojo. Já ouviu falar disso? Não, entojo. A pessoa com nojo de tudo, sim, com abuso de tudo, com aquela coisa horrível, difícil. E era, quer dizer, dos meus 30 dias que eu tinha para trabalhar com ela durante um mês, 12 eram perdidos no processo menstruais. O que é como disse, a partir de agora, meus médicos são homens. Se tiver que reencarnar para trabalhar comigo, já reencarna homem. Entendi. Era assim. Mas uns 20 anos para cá eu tive que mudar. E principalmente porque tive uma boa oportunidade de trabalhar com algumas mulheres, boas médiums, e essas médiums têm conseguido equilibrar isso. Eu fico muito feliz de hoje. Atualmente eu estou trabalhando com uma médium, como eu falei, em Minas Gerais. E eu tenho um apreço, um respeito por ela gigantesco. Certo. Dentro da sua história, dessa vida que o senhor contou, como o senhor via a medicina, como o senhor utilizou a medicina e o que aquilo somou ao seu espírito para ajudar nos trabalhos de hoje? Ainda encarnado? Muito pouco. O que eu aprendi na medicina material foi muito... Só me serviu para a minha derrocada. Porque a queda é muito maior quando a escada é alta. E a medicina foi uma escada de vaidade, de arrogância, de prepotência, de orgulho, de vaidades, de todos os tipos. E aí, a minha queda foi muito grande, porque a medicina hoje, apesar de na Terra ter sido um bom médico, ter sido um exímio cirurgião, a guerra nos dá bastante cobaias para que a gente possa praticar as nossas habilidades. E durante muito tempo, a medicina material que eu usei em larga escala na guerra e fora dela também, em alguns experimentos, outras coisas mais, me fizeram uma pessoa muito famosa, muito, mais do que famosa, uma pessoa muito respeitada e temida. E eu gostava disso. Isso era bom para mim. Sim. Só que aí quando eu desencarnei, que eu olhei para o meu passado como médico, eu tive vergonha. Porque eu não usei a medicina pelos motivos corretos, que hoje eu prego, que são ajudar o próximo, servir. Isso é uma ferramenta de servidão, um sacerdócio, chame do que quiser, mas é uma ferramenta de ajudar o outro. Isso é medicina. Um médico não pode se excusar de ajudar ninguém. Ele jamais pode dizer não ao enfermo,
jamais pode dizer não tem jeito. Eu vejo os médicos na Terra fazendo isso toda hora. Não tem jeito, vai morrer, não tem jeito. Como não tem jeito? Claro que tem jeito. Porque às vezes a morte do corpo físico é um jeito. E aí cabe a nós ajudar essa pessoa a compreender isso. Porque a morte, a função dos médicos não é evitar a morte. A função dos médicos é a qualidade de vida. Isso é a nossa função. Então a gente trabalha para isso, para dar qualidade de vida. Aí pega um moribundo, alguém já próximo do seu desencarne e acaba com o resto de vida que ele tem, tirando dele a única coisa que ele não poderia ter, que era esperança. Então isso é um erro. Também não vou mentir para o paciente, não, sua condição é maravilhosa, amanhã estaremos na praia. Podem matar eu e você em espírito. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, que nós não podemos transformar a medicina num poder de julgamento de quem merece viver e quem não merece. A medicina não tem essa função. Repito, a função da medicina é apenas servir e ajudar na qualidade de vida dos pacientes. Só. Os médicos na Terra, infelizmente, não veem assim. A maioria dos médicos, eu falo isso, inclusive, num dos livros de Roberto, que escreve com o Roberto, que os médicos, infelizmente, em sua maioria, eles não estão preocupados com a essência que a medicina tem. Eles não saem da sua casa para socorrer alguém que está em desespero, se essa pessoa não tiver condições de pagar ela. Então, tornou-se uma profissão fria. Tornou-se uma profissão, uma verdadeira troca, uma barganha. Tomar a cá, me dá dinheiro que eu dou meu conhecimento. Então, a maioria, lógico, existem os médicos fantásticos na Terra, grandes médicos, que é óbvio que também merecem ter uma boa remuneração, porque precisam ter uma boa qualidade de vida diante das dificuldades que a própria medicina coloca, psicologicamente falando e outras mais. Mas pessoas que exercem a medicina pelos motivos certos, pelo amor à medicina, pelo amor aos pacientes, pelo amor ao servir, ao educar, que ajudam médicos novos, recém-formados, a residentes às vezes, para poder desenvolverem habilidades. Quer dizer, isso é um verdadeiro médico. O médico tem que ser um professor da saúde, ele tem que ser um exemplo de saúde. O médico que fuma, o médico que tem uma postura equivocada diante da própria saúde, ele já está fazendo uma propaganda negativa da própria medicina, além da propaganda negativa dele como profissional. Então os médicos na Terra, vejo assim, porque já fui precisam repensar a sua postura, mais do que repensar a própria medicina, porque a medicina na Terra só tem evoluído. Os conhecimentos em torno da oncologia, os conhecimentos em torno das doenças infecto-contagiosas, os conhecimentos advindos de processos de exames laboratoriais, seja de imagem ou de qualquer outro tipo, isso tem crescido muito. Vários pesquisadores têm hoje reduzido drasticamente a fatalidade de algumas doenças e outras coisas mais. Quer dizer, a medicina já cresceu muito, ela ainda tem muito o que crescer, mas requer responsabilidade ética e moral sobre o ato médico, sobre o ato da medicina em si. E isso às vezes falta. Como espírito, tive que descobrir a nova medicina, fui estudar medicina de novo. Foram mais de 20 anos estudando medicina na espiritualidade para poder fazer o que eu faço. Lógico que o trabalho na Terra me serviu, essa foi a sua pergunta. O conhecimento de anatomia, várias coisas, me serviu. Sim. Mas, até certo ponto, em algum ponto atrapalhou. Porque quando a gente vai para a medicina espiritual, muita coisa é completamente o contrário. Nós não baseamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo disso. Toda a medicina material se baseia no diagnóstico. Sem diagnóstico, o médico não faz nada. Ele não passa remédio, ele não passa cirurgia, ele não faz nada. Ele precisa de um diagnóstico, ele precisa saber qual é o problema. Para daí ele tecer 1 milhão de possibilidades que ele vai ter de tecer um prognóstico. Que caminho seguir. Então, a medicina material não. A medicina espiritual não. Nós não temos nenhuma necessidade de saber o diagnóstico. Nenhuma. Porque para nós não importa. Vou te explicar por quê. Se você chega num consultório com dor de cabeça, essa dor de cabeça pode ter uma origem estomacal, ela pode ter uma origem de circulação, você pode estar, por exemplo, com aneurisma na cabeça. Presta a romper, alguma coisa assim, por isso eu sinto dor. Pode ser uma pressão alta, pode ser um problema de vista, pode ser, um edema cerebral, pode ser um monte de coisa. Conclusão. O médico ele só vai saber que caminho segue dentro do corpo físico se ele souber o diagnóstico. Nós só vamos olhar para a dor de cabeça. Porque a dor de cabeça, ela está no teu corpo
Porque antes disso ela surgiu no perispírito. E é lá que nós vamos trabalhar, porque quando a gente vai no perispírito e reduz ou retira essa mancha, a gente chama de mancha, mas é mais do que isso, essa desordem perispiritual, a gente corrige isso, o corpo físico passa a funcionar bem. Então a dor some. Então interessa qual era a origem? Interessa saber se aquela mancha no perispírito estava causando uma dor de cabeça por aneurisma, ou por problema da vista, ou por qualquer outra coisa, não importa, porque na hora que você tira a causa, imediatamente o efeito é o alívio, é a cura, é a pessoa ficar bem. Então, como a gente atua no perispírito, de forma magnética, não precisa, o corpo físico, talvez muitas pessoas confundem essa metodologia de ciência, porque no começo eu fui um grande culpado, não sei nem se essa palavra... Responsável, né? Eu fui um grande responsável pela divulgação das cirurgias materiais feitas por espíritos mediunizados. Você entendeu a diferença? Hoje elas não eram cirurgia espiritual. Eram cirurgias materiais. Que se eu fazendo aqui e o médico do lado fazendo também, o resultado era o mesmo. Porque era um médico material e um espírito através de um médium realizando uma cirurgia material. Você tem um caroço. Vou lá, abro com um bisturi, tiro o caroço. O médico vai lá, anestesia, porque ele precisa, eu não preciso. Boa. Certo? Mas ele precisa. Mas o procedimento é igual, ele corta, puxa o caroço e fecha. Por que o senhor não precisa da anestesia? Porque a gente consegue gerar o efeito analgésico. Certo. Nós não geramos anestesia no paciente, nunca. Que a gente gerava nos cortes, que eu gero até hoje, alguns pacientes ainda trabalham com alguns médicos ainda trabalham com agudos. Sim. A gente não gera anestesia, a gente gera analgesia. Analgesia é ausência de dor. Anestesia é o tecido anestesiado, isto é, você não sente não só dor, como não sente tato, não consegue mexer. Você entendeu? Sim. Então, enquanto eu estou fazendo cirurgia no paciente na coluna dele, abrindo com bisturi, ele pode ficar em pé. Porque ele não está anestesiado. Se ele tivesse anestesiado, ele não conseguia. O corpo dele arriava. Mas o senhor faz isso como? O senhor traz um aparelho do outro lado que cria essa ambientação? Na verdade, você chama... São aparelhos, nós usamos vários. Eles são mais usados durante o procedimento da cirurgia. A parte analgésica, a analgesia da cirurgia, ela acontece através do campo magnético que eu crio através do médium. Isso que eu queria saber. Então eu pego o campo magnético do médium, expando, e aí dentro desse campo tudo acontece. Quando eu me afasto do paciente, ele pode começar a sentir dor. Alguma dorzinha, alguma coisinha, um desconforto. Porque houve um corte e vai haver uma cicatrização, então vai inflamar um pouquinho. Sim. Não inflama como inflama a cirurgia material, mas inflama um pouco. Tanto é que por Arigó costumava passar muito antibióticos. Sim, senhor. Quando o senhor falou o perispírito é a causa, antes do senhor explicar essa pergunta que eu vou fazer, pedir ao senhor, para quem está acompanhando e não sabe o que é perispírito, que o senhor dissesse o que é e que o senhor respondesse o seguinte: o senhor viu o perispírito como a causa. E o senhor disse, se a dor de cabeça está na cabeça, eu vou no perispírito, associando o perispírito à causa. Vejo ela ali e removo. Não preciso saber a origem disso. Eu não preciso saber aonde aquela mancha gerou uma consequência do corpo físico. Eu não preciso saber qual foi essa conexão, porque eu quebrei ela. Entendi. Aonde aquela mancha gerou no corpo físico a origem da dor. Da dor, exatamente. Claro. Porque quando a mancha está no perispírito, ela vai apresentar-se no corpo de qualquer forma. Quer um exemplo? Uma vez estava fazendo cirurgia em Goiânia, na cidade de Goiânia, em Goiás, através de Roberto. E uma paciente, poucos anos, acho que uns 34 anos de idade, deitou na maca e a reclamação dela era câncer no colo do intestino. Eita. Isso era 34 anos, acho que 33 anos. Câncer no colo do intestino. E tinha uma cicatriz na barriga dela. E eu olhei para ela e falei, por que você fez essa histerectomia? Por que você tirou o seu útero? Doutor Fris, isso aconteceu já faz uns 5 anos. Certo, mas por que você tirou? Não, porque eu tinha um mioma, um só, mas ele era muito grande, maior do que uma laranja. Certo. E por que sua médica não tentou diminuir esse mioma através de medicação para depois extrair só o mioma? Não, porque ela achou que era melhor fazer logo a histerectomia. Eu já tinha tido 2 filhos, não queria mais ter filho. Ela perguntou se eu queria, mesmo tendo só 28 anos, 29 anos. Ela perguntou se é um problema tirar o útero. Aí eu perguntei, já sabendo a resposta. Sua médica era muito jovem?
Era muito jovem. Ela estava muito ansiosa? Um pouco. Você não era para te tirar do seu útero. A mancha no seu perispírito que está causando esse câncer era agora para estar no teu útero e agora era a hora de tirar o útero. E você ficar completamente curada. No intestino a perda vai ser maior. Que é na mesma região. A mancha apareceu. Ela aparece. Se ela está no perispírito, ela vem para a matéria, não tem jeito. A não ser que a pessoa faça uma mudança. Eu estou rindo porque é muito difícil isso acontecer. Faça uma mudança drástica no padrão vibratório moral para ela merecer que aquela mancha se dissolva antes de chegar na matéria. Meu Deus. É muito difícil isso acontecer. Então, eu disse a ela, essa mancha era para ter gerado câncer no seu útero. E agora era para você tirar. Mas agora você não tem mais útero. Então o que a mancha fez? Fez o câncer surgir no intestino. Nós vamos cuidar de você, mas vai ser um pouco mais complicado. Você vai perder uma parte do seu intestino grosso por causa desse câncer e tal. Não, já estou sabendo. Pois é, vou preparar você aqui para a cirurgia material. Aí fiz todos os procedimentos para ajudar ela em relação à cirurgia material. Meu Deus. Você entendeu agora? Sim. Que a mancha no perispírito, eu estou chamando de mancha, mas a doença no perispírito. O perispírito tem órgãos. Coração bate, pulmão respira, igual. Só não tem as mesmas necessidades que o corpo físico tem. Então ele é muito mais sublimado do que o corpo físico. Mas ele mantém esse arcabouço. Por que mantém? Porque a qualquer momento aquele perispírito precisa reencarnar de novo. Então ele tem que trazer isso com ele. Se ele não trazer isso com ele, como é que ele vai dar forma à matéria? Você acha que todos os cromossomos, todos os genes que estão dentro do cromossomo humano, eles se desenvolvem em proteínas, se desenvolvem muito pouquinho. A maioria dos genes que estão dentro dos cromossomos humanos, os núcleos das células humanas, são, na genética humana, elas são inativas. Quem é que ativa? O perispírito. Boa. É o programa que vem do perispírito que ativa. O que é o perispírito? Por favor. O perispírito é a semi-matéria que reveste o espírito. O espírito ele é composto de uma ausência completa e total da matéria. Sim. Entendeu agora? Por isso que se diz o espírito não tem sexo. Porque não tem beijo, não tem sexo, não tem sexo. Agora, o perispírito é como se fosse a roupa do espírito. Certo. E com ele, esse perispírito varia de acordo com o mundo onde ele está habitado. Onde ele está para reencarnar ou reencarnante. Bom. Certo? Então, o perispírito de um ser humano que habita a Terra é diferente do perispírito de um ser humano que habita outra órbita, outro planeta, outra coisa assim. Sim. Certo? Então, ela mantém aquele perispírito, pulmão, coração, não sei o que, e quando ela vai reencarnar, ela já está com toda essa grade de funcionamento sistêmico a favor do funcionamento do corpo. Nessa hora se desenvolve no corpo. Por que uma pessoa às vezes leva um tiro e a cicatriz vem no corpo seguinte? Na próxima encarnação. Porque o perispírito manchou naquele local e aquela mancha vai se apresentar como você fez. Não necessariamente ela vai ser uma doença. Certo. Então quando você fala assim, eu vi um espírito, não, você viu um pé. Isso, então. Espíritos não tem como ver. É impossível. Ele não tem matéria. O perispírito é feito de uma semi-matéria. Então é mais fácil de ver. Alguns médiums não conseguem. Nenhum aparelho na Terra ainda consegue detectar um perispírito, a não ser que ele esteja com energias densas, Sim. aglutinadas de algum médium de efeito físico, que são as aparições. Claro que sim. Segundo a terminologia espírita, a gente sabe que a alma é o espírito encarnado. O professor vai dizer como que o senhor vê, se isso teve alguma mudança depois desse tempo que passou. Ou se o meu entendimento pode estar equivocado. Que o espírito, ou seja, o que o senhor é hoje, não é espírito ainda, é um espírito errante. Né? Porque ele está no período entre vidas e ali ainda está revestido pelo perispírito. Isso. Esse você também tem o seu. Isso. Esse tem sexo, esse tem... Sim, claro, só homem. Claro. Então, quando diz assim, o espírito que se comunicou não é homem nem mulher, ele só está representando um arquétipo. Não é bem assim. O senhor... Bom, é o seguinte. Se tem uma coisa aqui nesse mundo, meu Deus, abre espaço para viagem, para uso de drogas, para
falar besteira. Ah, É o mundo da a abstração sim. que se vê, que se tem com a mediunidade. Sim. Então, é muito difícil você tentar entender Ah, o que é que o médico, que muitas vezes é doido, aham. está querendo dizer quando eu disse dele. Ah, Então, eu realmente não tenho como avaliar algo assim. Talvez tenha sido uma forma de tentar explicar alguma coisa, eu não sei qual é o intuito. ah, Ou então, talvez existam alguns espíritos que sublimam a sua sexualidade, aham. né, ao ponto de realmente eles não terem mais uma necessidade de manter essa condição de homem ou uma condição de mulher. Sim. No entanto, Ah lá. o perispírito dessa criatura, com certeza, ou é masculino ou é feminino. Boa. Isso. Pode ter sublimado sua sexualidade. Isso é mas- ponto passivo, claro. Sim, senhor. A outra coisa que eu queria perguntar é... O senhor, durante essa encarnação, acreditava na vida após a morte? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu era muito materialista, meu filho. Sim. Eu só acreditava no poder do dinheiro, da fama, do poder da agressão, o poder da violência. Nisso eu acreditava. Nossa. Da tortura. Já fui torturado? Não, senhor. Pois é, nem eu. Aham. Mas do outro lado é ótimo. O que é ótimo? O torturador. Por quê? Porque é a sensação de poder. É ótimo pra ele. É ótimo pra mim. O torturador. Sim. Quando eu torturava. Sim, entendi. Eu não sou hipócrita se você perguntar pra mim. Duvido quando sou torturado, a pessoa sentia tristezinha. De jeito nenhum. arrependimento. Sabia Não. que estava fazendo errado? Tinha certeza. Certo. Mas a minha ética moral que me impedisse de fazer era tão miúda que era quase insignificante. Porque tinha diante de mim algo muito maior. Desenvolvimento da medicina. Eu usava muito esse pretexto. Pelo desenvolvimento da medicina, eu vou torturar. Porque na tortura a gente aprende através de várias experiências. Fizemos muita coisa. Muita coisa absurda. Colocamos órgãos de animais em seres humanos, ligamos seres humanos, botamos o coração de um ser humano para irrigar dois. Esses próprios desses torturados, muitas vezes até imploravam para a gente matar eles. E a gente dizia, não senhor, você é um ratinho do laboratório. E a gente fazia sem nenhuma piedade. E a gente, que eu digo, não é só eu, porque também não é só eu. Por que você acha que minha equipe é tão grande? Quando se diz onde estava Deus nessas horas que deixava os inocentes na vossa mão? No mesmo lugar que estava Deus, quando, depois de mim, os nazistas vieram e acabaram com metade do mundo. No mesmo lugar que hoje, Deus está no mesmo lugar quando você dobra aqui a esquina, um assaltante puxa uma arma e dá um tiro em você por nada. Deus ele criou suas leis e disse assim, pronto, as leis estão criadas, agora vocês se veem aí dentro. Então, daí para frente entrou algo muito perigoso, que é o livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio humano faz você escolherem, às vezes, o erro, mesmo sabendo que estão errados. Sim. Claro que E o sim. que é interessante, e por isso que eu hoje sou um defensor de Deus e ao mesmo tempo sou um dos seus filhos que tenta fazer o seu trabalho aqui na Terra, eu digo sem sombra de dúvida que todo esse mal que existe na Terra, ele realmente um dia vai acabar. Vai, eu tenho certeza disso. E a maior certeza que eu tenho disso é porque acabou em mim. Aham. Você entendeu? Sim. Então, como acabou em mim, e vendo o quanto ruim eu era, eu posso afirmar que todo ser humano é potencialmente realmente bom. Isso não é mentira, não é lorota. Não é espírito bom querendo ganhar fama. Pelo contrário. Eles nem estão muito preocupados com isso. Eles estão preocupados em ajudar. Sim. E eu convivo com eles, eu sei como é difícil lidar com eles. Os espíritos bons são muito complicados. Os espíritos Bons. são complicados, Muito. Por quê? Porque eles seguem padrões éticos que às vezes são confusos. Para mim, que ainda não atingi esse padrão. Confuso, claro. São confusos. Não faz sentido aquele jeito de ser. Tipo assim. Eles são extremamente bondosos, têm muita compaixão. Eu sou também eu sei, mas eles estão sempre pensando primeiro nos outros. E eu ainda não faço isso. Eu ainda penso primeiro em mim. Olha.
Claro que sim. E como é que foi, só abrindo um parênteses, o senhor tem excelência em qual área da medicina? Todas. E quando estava encarnado? Ah, não, quando estava encarnado eu era só cirurgião. Certo, do quê? E tudo, cirurgião geral. Tá bom. E agora todas? Quando eu falei para você que passei 23 anos Isso. em reclusão, estudando medicina. No astral, né? Isso, claro. Exatamente. Isso. Exatamente. Dentro do mosteiro. Eu tinha que ficar isolado. Porque os meus inimigos queriam me pegar. E eles mereciam me pegar. No entanto, o que é que eu fiz? Eu até encaro eles, mas deixa eu me preparar primeiro. Eu pedi uma moratória. Me deram, depois de mais de 20 anos sofrendo, eles disseram assim, agora você vai ter sua moratória. Aí eu fui. Botava recluso, um espírito, um conhecido, o Fabiano de Cristo, você já deve ter ouvido falar disso. Sim, sim. E ele me deu a oportunidade de fazer parte do mosteiro que ele habitava. E nós fiquei lá dentro de 23 anos estudando, só eu e os livros. Tinha contato com pouquíssima gente, só eu e os livros. E eu reescrevi toda a medicina que havia na espiritualidade. Eu peguei todos os livros de medicina da espiritualidade, que já eram bem mais avançados do que os que tinham na Terra, na minha época. E aí eu reescrevi eles. E aí eu escrevi 56 livros. Olha. Cada um sobre uma especialidade médica diferente. Se você perguntar qual a especialidade médica, eu tenho de todas. Boa. Agora, se você perguntar qual que eu mais gosto, né? Eu posso começar pela que eu menos gosto. Sim. Pediatria. Por quê? Porque eu não gosto de choro de menino. Choro de criança. Choro me incomoda muito. Aquilo ressona no meu ouvido como um sino, um grilo. Já teve um grilo na cabeça? Nossa. Pronto, me incomoda profundamente. Eu tenho esse problema. Claro. Isso é um problema. Então a pediatria é uma área que, apesar de eu gostar, apesar de eu conhecer, sim, não sou muito chegado. Mas como eu adoro desafios, quando eu vejo uma criança, eu corro para atender. Boa. Você entendeu? Faz sentido. Autossuperação, né? É lógico, o tempo inteiro. E aí eu gosto muito de nefrologia, eu gosto muito de cardiologia, cirurgia cardiovascular. Nefrologia mexe no rim, é isso? Isso. Pronto. Eu gosto muito de oftalmologia. Eu gosto muito, na espiritualidade nós estamos juntos com medicina, que é a odontologia. Não existe aqui na Terra se divide, né? Na espiritualidade a gente estuda tudo junto, adoro odontologia. E pouco paciente vem, porque não entende que o médico espiritual atende odontologia. Ou seja, o senhor cura a dor de dente. Não só a dor de dente, mas aquilo que pode estar causando a dor. Uma infecção no nervo dentro de um molar, alguma coisa assim. Boa. Claro. Sim, senhor. Sua equipe médica tem à disposição um quadro de trabalhadores competentes em quantas e quais áreas da medicina? Em todas as áreas da medicina. Nós somos atualmente 14 hospitais na espiritualidade, 14 hospitais enormes, 2 ou 3 são menores, mas a maioria deles são bem grandes, hospitais muito grandes. E grandes comparado à Terra, obviamente. Claro. E somos uma equipe de mais de 30 mil médicos, coordenada por mim. Sim. Só que eu só tenho 28, 27, estou mudando, 27 e 28, que são os mais perto de mim. Esses, em sua maioria, também mediunizam em outros médios, fazem cirurgia junto comigo. Então, por ali, sempre por perto. São meus amigos pessoais mesmo, já chegou nesse ponto. Se tornaram amigos, tem uma delas, inclusive, que é Fátima, que é mais do que um amigo, uma verdadeira confidente, alguém que eu tenho uma confiança absoluta. Doutora Fátima? Fátima. É um espírito. Isso. É uma médica cearense. E eu conheço ela há mais de 50 anos. Certo. E ela trabalha na minha equipe. Só de uns 20 anos para cá que ela está vindo fazer cirurgia, porque eu muito insisti. Porque ela é uma grande médica, uma excelente cirurgiã. E de tanto eu insistir, ela e Fátima tem frases que me ganham. Cita uma, por gentileza. Vamos lá. Ela diz assim, é muito difícil fazer cirurgia ao seu lado, porque a sua luz obscurece qualquer médico. Ela tem essas coisas, aí me ganha. Aí eu tenho por ela um respeito muito grande, essa coisa da humildade, eu consigo, apesar de não ser muito,
Eu consigo detectar humildade de longe. É. E para mim, é a maior e melhor característica que um ser humano deve ter. É a humildade. E eu tenho, graças a Deus, e a minha própria decisão, eu tenho como um guia, como um irmão, como um pai, também como um grande tutor, Bezerra Menezes, que tem sido para mim assim, um exemplo inesgotável, uma fonte inesgotável de humildade. É impressionante. Se eu te falar as coisas que o Bezerra Menezes fala, você vai dizer, não é possível. Não é possível que exista alguém tão bom assim, não é possível. Então, sabe? E tem hora que chega cansa. Então com quem ele é? Brincadeira. Não, claro. Apesar de não ser muito bom médico, mas com pessoas excelentes. Boa. Existe essa... Eu vou dizer bem que eu achei que não é um bom médico. Quer que eu diga? Por favor. Primeiro, até para isso ficar bem compreendido, porque tem gente que acha que eu estou criticando ele. Bezerra Menezes, ele é conhecedor de muito da fluidoterapia. A mesma que eu uso nas minhas cirurgias. Só que o Bezerra Menezes, hoje ele se dissociou da medicina, de certa forma, da ciência médica. E hoje ele vive mais no campo nesse campo magnético. Nesse campo do uso do magnetismo, do uso das energias astrais e por aí. Então, ele é muito mais focado nisso. E o Bezerra Menezes é um espírito superior, bem mais superior que eu. Então, ele tem uma capacidade que eu jamais teria, de dizer, esse paciente aqui, ó, tem que desencarnar porque é o melhor para ele. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esse cunho moral. Eu até participo de processo de desencarne. Né? Não tenho. Então, eu até participo de processo de desencarne. No espírito superior, eu cheguei e disse, Fritz, vai lá e acompanha. Como médico, o desencarne fulano, esse candidato, tá bom, eu vou lá. Não tem problema nenhum. Mas tomar a decisão de um desencarne, jamais. Tem gente que ainda diz que eu sou um matador de médium. Dizem por aí que eu ando matando meus médiums. Meu médium morre porque eu matei os médiums. Olha o histórico de vida deles, a vaidade deles, o orgulho deles, não foi isso que matou eles. Entendi. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou assassino, não. Eu sou médico. Certo. Assassino eu já fui. Mas hoje não mais. Claro. E aí, Bezerra Menezes, ele é assim. Então, ele abandonou um pouco o conceito de médico. Esse conceito da medicina, desenvolvimento da tecnologia. Por exemplo, ele vem atender 30 pessoas. 10 ele faz cirurgia. Os outros 20 ele passa a mão em cima. Faz nada. Aí eu pergunto, como é que você faz uma coisa dessa? Ele diz assim, porque eu sei que aquela doença é a cura. Então ele tem uma avaliação moral do paciente. Ele não avalia como médico. Entendi. Ele avalia como espírito superior. Por isso que eu digo que não é um médico bom. Só por isso. Mas repito e falo sempre, é um dos seres humanos mais fantásticos. Com ele eu iria para qualquer lugar. Olha aí. Qual foi o maior ensinamento que ele passou para o senhor? Humildade. É isso. Ele me deu como meta, mas eu ainda não atingi. Claro. Depois falamos um pouco mais a respeito disso. O senhor desenvolveu no astral uma ou mais das técnicas hoje utilizadas na Terra por cirurgiões? Sim. Acho que eu relato isso nesse livro, não? Sim. O stent. Tem outra cirurgia de joelho, aquela cirurgia os traumatologistas, os ortopedistas, sabe, conhecem muito bem, que eles pegam hoje eu deixei meu jaleco, vim de militar, pra quê? Por quê? Que diferença faz, doutor Fritz? Porque o meu arcabouço médico é outro. Como é que eu vou explicar isso? Bom, depois você vai entender. Então, esse músculo aqui da coxa chama-se quadríceps. E quando ele se une, ele se une aqui na tíbia, bem na frente da tíbia, nessa região aqui, com um tendão aqui bem grosso. Sim. Então, existe uma técnica hoje que com esse tendão muito grosso, você pode tirar uma parte dele para poder fazer, por exemplo, a substituição de tendão de ligamento cruzado, de joelho, por exemplo. Então, você pega uma parte desse tendão e faz forja, né? Forjado é um ligamento de tendão cruzado que se rompeu. Muito comum nas lesões de rotação do joelho. Entendeu? Sim. Então isso é uma técnica que nós desenvolvemos na espiritualidade. Claro. Por quê? Às vezes demora a chegar na Terra, 30 anos, 40, Sim. 60, 80. Tem alguns que não vão vir nunca. Porque não tem como vir ainda.
Vai demorar milênios. Certo. Por que hoje em dia são poucos os médiuns que trabalham com o Dr. Fritz? Depois responde, por gentileza, o que o senhor procura no médium para servir ao trabalho? Bom, poucos não são. Talvez você não conheça tantos. Sim. Certo? Mas não são poucos não, são mais de 20. Só Mas esses são aqueles que o senhor encaminha para incorporar. O senhor mesmo incorpora em poucos. Nesse momento eu trabalho com 3, Isso. começando o quarto. E a sua pergunta foi, perdão? É porque, primeiro, né? Porque hoje em dia são poucos os médicos que trabalham com o Dr. Fritz. Hoje são mais que no passado. No passado só tinha um. Era um e acabou, era aquele só. Quando eu acabava com esse, eu começava com outro. Sim. O motivo de eu escolhê-los, que era essa a próxima pergunta, obrigado, Fátima. O motivo de eu escolhê-los é porque nós temos missão. A maioria desses médiuns que reencarnam ou foram meus inimigos ou foram meus comparsas. E aí a gente tem uma missão junto de fazer o bem junto. E tem que ser junto. Então você pode até ter mais mediunidade que o Roberto, que eu não duvido. Porque a mediunidade de Roberto é uma piada se você comparar, por exemplo, a mediunidade de Arigó, de Edson Queiroz, de Maurício Magalhães e outros mais que eu trabalhei no passado. Sim. E aí, bom, vamos para frente. E aí, isso não é tão importante. Ter essa mediunidade ostensiva, muito poderosa. Não, o mais importante é a missão. O médium tem que ter missão. Se o médium tem missão, trabalhar com cura, o espírito vem. Aí eu não estou falando só de mim, estou falando de todos. E geralmente, por exemplo, a minha missão com o Roberto, eu me lembro de Roberto, eu acho que a última vez que eu ouvi, quando eu estava encarnado, foi em 1897, faz muito tempo. Foi 10 anos antes do meu desencarne. Então, quer dizer, eu vi Roberto 3 vezes só na minha encarnação. E o que criou? Então, não havia entre nós, exatamente, eu vou explicar agora. Não havia entre nós um vínculo muito forte, Isso. porque não havia entre nós uma história muito forte. Só que, diz o ditado, que pior não é fazer o bem. Perdão, pior não é fazer o mal, é ensinar a fazerem o mal. E eu fiz muito isso. E um dos meus pupilos chamava-se Friedrich Ibsoven-Kruger, que era um espírito amigo meu, que era amigo de faculdade, nunca foi militar, mas ele era meio filhinho do papai, era uma pessoa muito rica, mas era um grande amigo meu, e um médico maravilhoso. E ele tinha os mesmos desejos de pesquisa, talvez até mais que eu, para fazer pesquisa. Ele adorava a experiência, ele adorava a pesquisa. E ele era muito rico mesmo. Ele precisava das 4 encarnações para gastar o dinheiro dele. Então, o que é que a gente fez? Começamos a montar laboratório. Tudo que eu precisava ele me dava, porque ele financiava tudo que eu queria. Tudo que eu queria. E aí, um dos seus pupilos, ele tinha vários, era um menino muito jovem, tinha uns 15 ou 16 anos, que fazia cirurgia de forma impecável. Que isso? Era um grande cirurgião. E uma das características mais intrigantes desse garoto de 15, 16 anos é que ele não tinha piedade. Eu acho que o botão da piedade foi desligado nele. Quando dizia assim, ó, vai ali, tortura, ele não estava nem para os gritos da pessoa. Ele ia lá e ó, torturava. Tá? Então ele tinha essa frieza. Então eu vi esse garoto umas 3 vezes. Mas eu não tive contato com ele. Mas o espírito que eu acabei de falar o nome, que é conhecido como Mauro, Sim. Ele sim teve muito contato com ele. E a relação mais forte está aí. Sim. Só que Mauro, ele foi pupilo de Mauro e Mauro era meu pupilo. Bom. Então quando o Mauro precisou reencarnar para pagar os seus débitos em relação ao médico, a Roberto, eu estou falando especificamente do meu médico agora. Eu entrei na jogada, assim depois que ele saiu, para poder vir dar continuidade ao trabalho que ele tem dívida junto com o Mauro, e eu dívida com o Mauro também, porque fui um tutor de Mauro. Conclusão, nós temos dívida no mesmo trabalho. Então, não é alguém tão próximo a mim, por exemplo, Érica, esposa de Roberto, foi um espírito que ela sim é muito próxima a mim, que eu fiz questão de colocar do lado dele para poder controlá-lo, porque nela eu confio. Nossa. Aí ela eu confio, porque ela eu conheço.
Roberta eu não conheço muito bem, mas ela, eu assino embaixo. E ela vai ser e sempre será a coordenadora do meu trabalho. E isso não vai mudar. Não vai mudar. E pode-se saber que ligação era essa? Ah, é gigantesca. Tudo bem. A gente pode deixar. E mexe com particularidade de muita gente, que é bom a gente não entrar. sim, senhor, claro que sim. Ah, Talvez você não saiba, acho que você sabe. Se alguém sabe no mundo o que eu vou dizer, é você. pronto. Porque você vem conversando com os espíritos há muito tempo. Sim. Então você sabe que do lado de cá a censura é muito grande. Sim, senhor. Então algumas coisas não dá para falar. Claro. E olha que eu sou um dos espíritos que mais quebra esse protocolo, e você sabe disso. Sim. Continue na sua pesquisa. Graças a Deus. Nos trabalhos, sempre é o mesmo espírito atuando com diferentes médiums, ou uma falange com vários espíritos que atuam com essa determinação por afinidade? Sei que o senhor já respondeu isso, mas... É na hora da cirurgia, é isso que está Isso. perguntando? Na hora da cirurgia são vários espíritos atuando junto comigo. Certo. Então eu estou aqui fazendo cirurgia, sou eu fazendo cirurgia. Às vezes não estou eu fazendo cirurgia, estou aqui conversando com alguém que está perto e o outro espírito está com a mão de Roberto fazendo cirurgia. E o senhor incorporado nele? Ainda são vários espíritos no processo mediúnico. O processo mediúnico não é um processo de copo e água. Pega um copo vazio e bota água dentro, aí depois tira a água. Não é assim. Não é? O processo mediúnico é um processo de campo. Então eu crio um campo magnético do meu perispírito. O Roberto cria o campo magnético do perispírito dele, que é a comunicação mediunicidade perispírito a perispírito. Você sabia disso? Sim, senhor. Ótimo. Então essa sintonia, da mesma forma, pode ser feita com 2 pessoas, pode ser feita com 3, com 4, com 15. Caramba! Ao mesmo tempo. Só que vai ter um espírito que vai ser o senhor desse processo. É o chamado a mente master, vamos chamar assim, a mente que vai coordenar os pensamentos e as atuações ali. Então ele vai ficar com um poder maior sobre a parte neurológica do médium. Certo. Okay? No entanto, não impede outros espíritos atuarem, inclusive dentro da parte neurológica. Meu Deus. Então, o espírito pode estar aqui falando, o espírito dá uma comunicação, sai, se afastar em outro, eu volto para cá. E o médium continua o processo de transe mediúnico comigo. Claro. E ao mesmo tempo o senhor pode estar conversando comigo e as suas mãos estão operando alguém coordenada por outro espírito. Às vezes eu vejo alguém me pedir uma informação. E eu estou falando com alguém. Aí eu estou aqui falando com a pessoa e a pessoa vem me pedir informação. A minha atenção passa para cá. E eu boto um espírito para responder essa aqui. Então... Vem um espírito pedir informação. Entendi. Claro. Não. Um encarnado mesmo. Aí chega aqui pedir informação. Eu disse, eu vou lhe dar a informação que você quer. O que eu queria para lhe dizer era isso. Ao mesmo tempo eu respondo essa aqui. Essa aqui continua falando. Entendi. E aí eu consigo manter comunicação com essa e com essa ao mesmo tempo. Claro. Eu consigo fazer. O médium não. Porque ele acha que vocês encarnados, vocês só conseguem dar atenção a uma única coisa. Em termos de assunto. Sim. Então, é muito difícil dar atenção a 2 conversas ao mesmo tempo. Mas mediunizar você consegue. Você pode botar um espírito para conversar com uma pessoa e conversar você com outra. Através do mesmo médium. Boa. É meio complexo, mas é tão simples. Pra gente... Isso é que é bonito dentro das coisas de Deus. As coisas de Deus são de uma simplicidade absurda. O senhor vê, até para o senhor responder críticas que podem chegar, essa realidade explicada na codificação de Kardec, que um médium pode ser coordenado por mais de um espírito ao mesmo tempo? Eu não sei se Kardec falou sobre isso, porque eu não leio Kardec. Lógico. Eu não sou espírita, não pretendo ser. E o mais longe de você mantiver alguns espíritas de mim, melhor. Por quê, doutor? Eu não sei, meu filho, sabe por quê? Eu vou dizer, porque muito será cobrado, quem muito foi dado. E na minha opinião, para quem mais foi dado foi para os espíritas. E há uma legião de gente hipócrita dentro do espiritismo. E isso é cansativo. Eu já perdi muito tempo, muito suor de médium por aí, pelo meu passado, porque eu causa das críticas dos espíritas. Eu não entendo um país tão espírita ser tão cruel, os espíritas, serem tão cruéis com os médios. Deveria ser o contrário, porque eles têm mais conhecimento, deveriam ser os mais acolhedores, os mais agregadores dos médios. Não. Então eu fico meio cansado desse povo.
No entanto, eu entendo que são um bando de ex-condenados da justiça de Deus que vem para cá ser espírita como a última instância da lei de Deus. Quando diz, tu vai espírita porque para ti não tem mais muita opção não. Nossa. Aí tu vai espírita. E aí, em vez deles entenderem essa posição medíocre, marginal, posso até dizer, não, fica se achando melhor que os outros. E eu não admito, meu filho, se ninguém ser melhor do que eu, ninguém, porque eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que ninguém é melhor do que ninguém. No entanto, nós temos a obrigação de sermos melhores todo dia do que fomos no passado. Mas jamais melhor do que os outros. E o tempo todo tem espírito aqui querendo me ensinar as coisas. Querendo? Me ensinar coisas. Ai. Eu até acho que algumas coisas morais eles têm muito a me ensinar. Mas o meu trabalho, deixa eu levar minha vida como eu quero. Claro. Uau. Até mesmo porque você acha que eu morri? Quem está morto é você. Ai. Explica por que o senhor tem essa colocação. Não é a primeira vez que o senhor a faz. Não. Porque, meu filho, olha só, vocês são verdadeiros zumbis. Vocês fedem. Eita. Vocês fedem tanto que tem que tomar banho todo dia, senão a catina ninguém aguenta. Vocês têm necessidade de desodorante, necessidade de shampoo, necessidade disso, daquilo, outro, porque vocês fedem. Necessidade de fazer a barba, necessidade disso, daquilo, outro. Necessidade de dormir 8 horas por dia. Isso é de uma incompetência. Um terço da vida vocês passam dormindo. Isso é uma incompetência. 60 anos de idade, 20 anos dormindo. E o pastor fala assim, não, eu estava trabalhando. Não, você estava dormindo. Se você passou um terço da sua vida dormindo. Sim. Então, o corpo humano, por si só, ele é uma máquina bem difícil. Fraca mesmo. Do ponto de vista evolutivo, é. Porque mal vocês ficaram bípedes. Tem pouquíssimo tempo que o ser humano ficou bípede. Não ficou bípede o suficiente. Por que nós temos tanto problema de coluna no centro cirúrgico, tanto da terra quanto do espiritualidade? Porque o ser humano ainda não está 100% adaptado a ter se tornado bípede. E ainda tem muito o que evoluir. Conclusão. Vocês são zumbis. Vocês só enxergam o pau no dedo do nariz e olhem lá, quando vem muito. Não, por estarem na matéria, se esquecem que são espíritos. E por estarem na matéria, só valorizam o que é material. Estou falando na sua generalidade, obviamente que tem as exceções. Então, eu não. Eu não tenho mais o limite da matéria, eu não tenho mais o limite do corpo, eu não preciso mais dormir. Para mim não existe dia, noite, hora, manhã, tarde, noite, amanhã, ontem. Isso não faz mais sentido. Eu pergunto que horas são, eu digo, agora são 7h20, eu não tenho a menor ideia se é dia ou noite, porque não faz diferença. Para mim, porque eu não durmo. Eu não durmo, eu parei de comer, eu não tenho mais... vocês vão ao banheiro. Os mais ricos fazem o mesmo que vocês fazem, irmão. Entendeu? Então vocês sim vivem uma vida limitada. Nós espíritos não. Por causa dessa nossa pouca limitação, e por causa do excesso de limitação que vocês têm, é que o bem que vocês fazem na Terra tem um valor tão pesado diante do bem que eu, como espírito, faço. Se eu atender 1 milhão de pacientes, talvez não represente 10 pessoas que Roberto atenda num passe. Talvez não tenha o mesmo peso. Talvez tenha mais valor para Deus os 10 que receberam passe. Entendi. Porque cada um segundo as suas condições. Exato. Muito será cobrado, que muito foi dado. Se um espírito tem toda essa condição, tem toda essa liberdade, toda essa falta de limitação, ele tem a obrigação de fazer o bem. Vocês encarnados, eles ainda têm a desculpa da dúvida, por não saber, por não lembrar. É o benefício. O benefício, Sim, claro que sim. E a pergunta próxima era bem essa. O senhor, quando não está trabalhando incorporado, continua trabalhando no astral como médico? Meu filho, eu trabalho mais sem estar incorporado do que incorporado. Porque incorporado eu passo muito tempo ocioso. E quando eu estou em espírito, primeiro eu não tenho mais limitação do médio, não tenho a limitação da mediunidade, não tenho a limitação dos problemas materiais. Às vezes eu digo assim, olha, eu preciso de uma sala de cirurgia maior. Faz 5 anos que eu peço uma sala de cirurgia maior, aqui na Casa do Caridade. O que é que eles fazem? Nada, que eles não têm dinheiro. Quando eu digo assim, eu quero um hospital novo, amanhã na hospitalidade eles me mostram. Tudo é mais na hora. Tudo é mais fácil. Então aqui as limitações, é por isso que essas limitações
aqui da Terra e de estar trabalhando com médium fazem com que o meu trabalho tenha um valor monetário, vamos chamar assim, só para você entender, para a espiritualidade superior tão alto. A minha hora trabalhada aqui na Terra com médium não tem o mesmo valor da minha hora trabalhada quando eu estou na espiritualidade, não. Aqui vale mais? Muito, mas muito, mas Por que muito. aqui vale mais? Porque as dificuldades são maiores. Entendi. As condições ditam As valor. limitações, as perturbações dos médios, o blá blá blá. É muito difícil. Claro. Mas vale a pena. Vale a pena. É, vale a pena. Nenhum espírito na espiritualidade, atente o que eu vou lhe dizer. Nenhum espírito na espiritualidade, poucos são os espíritos na espiritualidade que conseguem chegar a 1 milhão de horas de trabalho em menos de 200 anos. 1 milhão de horas. Em menos de 200 anos de desencarne. Meu Deus. Poucos. Eu consegui isso em menos de 100. Eu fui o único. Isso equivale a mais ou menos 90 anos de trabalho? Eu acho que até mais. Não, se você for botar no tempo, é mais do que os 100 anos. Claro. Mas eu vou explicar isso melhor. Sim. É o peso. O peso do trabalho que eu faço. Sim. Eu estou com o 29º médio. Realmente. Entendeu? Entrando por 30 agora. 30º. Sim, senhor. Então isso faz com que a minha hora trabalhada não seja só equivalente a 1 hora de trabalho, mas muito mais do que isso. Sim, senhor. É estranho falar isso, né? A pessoa pode achar que o senhor é arrogante, que quer aparecer, né? Mas deve se eu falar, falar, qualquer coisa que eu falo tem a ver com a minha verdade. Simplesmente isso. Pronto. Quando eu falo que eu sou o melhor médium do mundo, eu só falo porque eu sei que é verdade. Só por isso. Bom. Se alguém se sente menor por causa disso, problema da pessoa. Constrangido. Eu não estou nem aí. Nem eu. Bom. Porque é melhor ser sincero, verdadeiro, do que guardar um monte de coisa dentro de si. Mas eu não consigo ser para ser humilde. Para passar uma isso imagem de de humildade, humilde. meu filho. Olha lá. Isso é falsidade. Olha aí. Cuidado, você às vezes confunde as palavras. Sim. Ah, estou tão feliz que você conseguiu obter resultados na sua vida. Ah, eu estou orgulhoso. Não, você não está orgulhoso. Orgulhoso é algo negativo. Sim. Então vocês às vezes usam mal as palavras. Claro. Então a falsa, que é isso aí que você acabou de dizer, isso é uma falsidade, na verdade. Porque a humildade verdadeira, ela não quer aplauso. Sim. A humildade verdadeira, ela não quer reconhecimento, ela não busca nada disso. E ele fala o que é. Lógico. Independente. É. Bom. Claro que sim. Porque a gente só precisa de ter certeza de uma coisa, do que o que nós estamos dizendo é verdadeiro. Pode até ser que isso mude. Sim. Pode ser que amanhã seja um médico melhor que eu. Eu não duvido. Acho difícil. Não, eu não duvido. Agora, eu duvido que ele trabalhe mais que eu. Isso eu duvido. Claro. Sim, senhor. A gente vai fazer o nosso estudo em blocos de 1 hora, com a sua licença. E antes de terminar, eu vou perguntar ao senhor, o senhor saberá dizer o que há permissão de responder e o que não há, para que a gente possa também entender das interações no mundo espiritual. Como o senhor é um espírito muito focado e empenhado naquilo que o senhor acredita, como se deu a comunicação no mundo espiritual para o senhor estar aqui hoje falando com a gente? Foi alguém, conversou com o senhor, olha, o senhor pode fazer por gentileza esse trabalho conosco? Foi alguém da equipe do diálogo? Como que funcionou? É assim, na verdade, eu estou com o Roberto há 14 anos. Sim. E dos 4 médicos que eu trabalho, foi ele que eu selecionei para fazer esse trabalho. Esse. Eu vou dizer por quê, vou explicar. Por favor. A principal característica que você vê nos médiums na sua maioria, do ponto de vista psicológico, são os desequilíbrios. É o que a gente mais nota. Então, os desequilíbrios dos médiums acontecem exatamente porque o perispírito deles é tão poroso, é tão permissivo a ideias, pensamentos de espírito, de entidade trevosa, de entidade da terra, Permeável, né? Permeável demais. A essa perturbação, por que ela tem essa porosidade? Por conta exatamente da mediunidade. No entanto, o médium deveria se bloquear, mesmo com essa permeabilidade, através da sua conduta moral. E o que a gente vê é que a maior parte dos médiuns tem a pior conduta moral que você pode imaginar. São doentes sexuais, são pessoas mesquinhas, orgulhosas, vaidosas e por aí vai.
E é exatamente porque, e não teria como ser diferente, porque ele já vem médico porque ele não presta. Então, é uma tolice achar que você é médico, você é bom. Poucos médicos aqui na Terra tiveram assim, podem falar essa frase. Ó, fulano é médico porque foi bom, porque era bom. Veio médium porque era bom. Não, pelo contrário, a mediunidade, na maioria das vezes, é a última oportunidade de espírito já considerado sem jeito. Então vem médium para ver se tem algum jeito. Pronto. Esse é o universo que eu trabalho. Sim. Pronto. Aí você vê as dificuldades que são. E aí desses 4 que eu tenho, eu escolhi Roberto por quê? Já é um médico que tem alguma experiência. Raros são os médicos de cura que se mantêm 20 anos no trabalho. Ele já tem 22. Sim. Ele não tem vícios, não bebe, não fuma. Ele é uma pessoa que tem pouquíssimas vaidades. Comparados a mim, então, tem quase nenhuma. É uma pessoa frágil, psicologicamente. Isso é uma diferença gigantesca entre eu e ele. Eu me basto por mim mesmo, eu sou o que eu sou. Eu não preciso que você me diga que eu sou bom, porque eu sei que eu sou. Eu não preciso que você me diga que eu sou bom, porque eu sei que eu sou. Então, eu não preciso eu aprendo com os outros o tempo todo, mas eu não preciso disso para estar bem comigo mesmo, porque eu me amo. Eu me amo porque eu me conheço, eu sei quais são os meus defeitos, sei quais são as minhas virtudes, eu conheço cada uma delas, eu sei que daqui a pouco, daqui a 15 segundos vai acontecer tal coisa, eu sei que eu vou ter uma raiva. E eu sei a reação que eu vou ter se eu permitir caminhar dentro da raiva, porque eu me conheço. Eu consegui isso através da meditação, eu consegui isso através do autoconhecimento. Isso é muito difícil. Aqui na Terra é quase impossível alguém conseguir esse nível de autoconhecimento. Então, ter me visto dessa maneira me faz compreender com mais facilidade e ter mais compaixão pelos erros dos outros. Sim. Então, eu tenho muita compaixão pelos erros. Então, o Roberto tem essa figura frágil, psicologicamente frágil, não toma decisão, não escolhe nem a roupa sozinho. Mas eu botei a general lá do lado dele, foi exatamente para isso. Para cuidar dessas coisas. Boa. No entanto, é um menino bom, um menino realmente que tem um desejo de fazer uma coisa séria. Isso é fácil. Aí é uma pessoa inteligente, Estudioso. Estudioso da doutrina que ele gosta, Isso. e por aí vai. Então, não sou espírita, mas respeito ele ser, não tenho nenhum problema com isso. Vem quando pega um livrinho que ele lê, esfrega na cara dele que ele precisa, até com uma forma de aprender. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Aí eu escolhi ele porque eu acho que ele além de mais merecedor, nesse momento ele está se mostrando mais preparado para essa parte da missão que não tem tanto a ver com a quantidade de pacientes, como foi no meu médico passado. Tem a ver com a divulgação de um jeito certo de trabalhar. Sim. Uma forma diferente de trabalhar, porque da mesma forma que eu mostrei a cirurgia material feita por um espírito, concorrendo com os médicos para dizer, olha, eu estou aqui e vou acabar com o trabalho de vocês. Isso. Um pouco assim no início. Foi, realmente. Foi bem desafiador. Foi. Mas hoje eu já entendo que a medicina material tem a sua função e a medicina espiritual tem a sua função. E as duas precisam trabalhar juntas. Mas cada uma sem entrar no campo da outra. Então não quero mais fazer cirurgia com corte, pelo menos não é isso que eu busco hoje. Não busco hoje com tanta ferocidade. E o médico pensa do mesmo jeito. Então, nesse caso, a gente conseguiu casar bem isso. Então, nós estamos tentando levar, e o livro foi escrito por esse motivo, para tentar levar uma visão diferenciada, desmistificadora das cirurgias espirituais do passado para que elas são hoje. Certo? Então, minha missão com o Roberto tem a ver com isso. E é por isso que estamos trabalhando na Europa, estamos trabalhando nos Estados Unidos, vamos trabalhar ainda na Índia, vamos trabalhar talvez na África, não sei se vai ter convite para isso. Disseminar uma nova ideia. Qual é a nova ideia? Que a cirurgia espiritual ela pode coexistir em harmonia e paz com a medicina material. E as duas coexistindo em paz e de forma harmônica, elas podem ajudar as pessoas, ajudar os médicos e ajudar a própria medicina da Terra para ser evoluída. Entendeu? Então, essa responsabilidade eu dei a ele por esse motivo. Claro. No final do outro encontro, a gente fala um pouco mais dos bastidores. Que mensagem final o senhor tem para esse encontro inicial? A mensagem final, não tenham medo de serem vocês. Jamais. Jamais. Não se envergonhem do que erraram.
Não se culpem das suas falhas morais, porque cada um de nós temos a condição de reerguer a nossa conduta moral através do trabalho, do esforço, da dedicação e do caminho que seguimos na direção de Deus. Então não existe campo de batalha perdido, não existe guerra perdida, não existe caminho sem jeito, de jeito nenhum. Sempre temos opções, e é diante dessas opções que nós vamos construir um novo eu. E esse eu é um eu diferente, é um eu que se aceita, que olha para si e se ama, se reconhece com defeitos e diz assim, tudo bem, meu defeito está aqui, mas em algum momento eles foram importantes, deixa eles aqui comigo, porque eu ainda tenho que conversar muito com eles, eu ainda tenho que corrigir muito eles, eu tenho que ajudar muito eles a serem pessoas melhores. Então vamos parar com essa ideia ridícula de tirar defeito, tirar dor, tirar sofrimento, como se isso fosse um ganho. Pelo contrário, vamos permitir que a dor e o sofrimento e vá embora através da nossa dedicação, do nosso esforço, a nossa vontade e na nossa capacidade de autogerir as nossas emoções, a nossa psicologia, o nosso eu. Acreditando sempre que você eu acredito que eu sou de Deus e você também é. Espero que você acredite nisso, porque eu acredito em mim. Com certeza. Então, essa é a mensagem. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Então, isso é um erro. Também não vou mentir para o paciente, não, sua condição é maravilhosa, amanhã estaremos na praia. Podem até estar, eu e você em espírito. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, que nós não podemos transformar a medicina num poder de julgamento de quem merece viver e quem não merece. A medicina não tem essa função. Repito, a função da medicina é apenas servir e ajudar na qualidade de vida dos pacientes. Só. Os médicos na Terra, infelizmente, não veem assim. A maioria dos médicos, infelizmente, eu falo isso, inclusive, num dos livros de Roberto, que escreve com Roberto, que os médicos, infelizmente, em sua maioria, eles não estão preocupados com a essência que a medicina tem. Eles não saem da sua casa para socorrer alguém que está em desespero, se essa pessoa não tiver condições de pagar ela. Então, tornou-se uma profissão fria.
Não tenham medo de serem vocês. Jamais. Jamais. Não se envergonhem do que erraram. Não se culpem das suas falhas morais. Porque cada um de nós temos a condição de reerguer a nossa conduta moral através do trabalho, do esforço, da dedicação e do caminho que seguimos na direção de Deus.